No programa de hoje temos connosco Alfilça Marques, professor associado do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, membro conselheiro e especialista em também hidráulica e engenharia também sanitária da Ordem dos Engenheiros. Tem defendido a necessidade de uma outra grande barragem lá no Rio Mondego para controle de cheias. Temos também connosco Lopes Manuel Quintino, engenheiro ex-hidrotécnico, diretor-geral do Instituto Nacional de Recursos Hídricos do Ministério da Energia e da Água de Angola. Tem tido um papel de relevo no planeamento dos novos projetos de barragens em Angola. Eugénio Sequeira, engenheiro agrónomo, foi também investigador e professor, já desempenhou vários cargos e com 83 anos mantém-se ativo e sempre disponível para uma boa discussão sobre políticas do meio ambiente. Hoje fazemos a pergunta se precisamos de mais barragens. Olá, bem-vindos. Esta é a hora de agir. Esta é a hora de discutir mudanças e aplicá-las. Hora de ouvir a ciência. Hora de ir ao encontro da consciência e do coração de cada um. Hora de pensar nos filhos e nos netos a quem precisamos de entregar um futuro com mais futuro. Vamos ao tema deste nosso também programa. Precisamos de mais barragens? Uma pergunta que com certeza não vai ser respondida com um sim ou não, mas com prós e contras. Uma pergunta que será respondida com conhecimento, numa questão que tem polémica e devida também opiniões. Quando falamos em barragens, pensamos logo na produção de também energia através da fonte hídrica, que é um dos mais antigos aproveitamentos energéticos a grande escala e está enquadrada como uma das também energias renováveis através de centrais hidroelétricas. Mas tem outros fins muito importantes para o ciclo hídrico, como a regularização de caudais dos rios, servindo também para controle de cheias. No entanto, como vamos ver, a opinião não é totalmente também unânime. Por outro lado, se temos um clima também semidesértico e se queremos água no verão, naquilo que é a estação seca, precisamos de barragens. Queixamos que há seca, dos incêndios, que não há água para beber, para regar ou para apagar fogos. Mas a única forma de conservar água são as barragens. Mas será assim tão simples? Porque sem água não temos barragens. Muito sábias foram as palavras do nosso ministro português do Ambiente e Ação Climática, Matos Fernandes, quando a propósito do aumento do stress hídrico no Algarve, disse que não é com mais barragens que se vai resolver o problema. O Sotavento Algarvio já tem 2 barragens, é pouca água. Não quer trocar 2 barragens vazias por 3 barragens vazias, disse recentemente. Foi também referido há pouco tempo por um representante de uma associação de defesa do ambiente que disse que as barragens em países como Portugal não aumentam a resiliência às alterações climáticas, visto que os índices lá de evaporação em albufeiras são muito elevados. Outra questão levantada é o impacto no transporte dos próprios sedimentos e de areias e de matéria orgânica essencial para as espécies azusantes, alterando as espécies, especialmente as espécies de peixes, mas não só, existentes em algumas massas de água. As albufeiras que são construídas criam lagos, por vezes profundos, também eliminando até aí zonas de desova das espécies existentes. A retenção de areias, dos próprios sedimentos, como há pouco eu falava, faz com que estes não cheguem à costa, onde são necessários para controlar a subida do nível médio do mar. Quanto à qualidade da água e principalmente quando não é efetuada a própria desmatação antes do enchimento da também albufeira, esta pode ser afetada pela carga orgânica dos afluentes, como Eugénio Sequeira, por exemplo, tem dito um dos nossos convidados. Mas também, falando de aspectos positivos, no Alqueva temos o maior lago também artificial da também Europa e a sua construção permitiu o maior desenvolvimento sem precedentes de vários concelhos dos distritos de Évora e Beja e nunca mais se ouviu falar da falta de água nesses próprios territórios. E o que acontece nos países também lusófonos? Em África, necessitamos de produção de também energia elétrica e necessitados também de massas de água para todos os usos.
Qual a discussão que tem sobre esta matéria? Vamos também abordar essas realidades para uma abordagem mais global e lusófona. O Hora de Agir é um programa que procura soluções, bons exemplos, inspiração para o muito que temos de fazer para ontem, em prol do nosso planeta. E a minha primeira pergunta será igual para os nossos também 3 convidados. Alfeu Sá Marques, obrigado por estar connosco. Pergunto-lhe, são necessárias mais barragens? Quantas existem em Portugal? Só para podermos situar os nossos próprios também telespectadores. Começava por agradecer o convite, cumprimentar o engenheiro Hugo Chambre, o professor Eugênio e o engenheiro Manuel Quintino. Talvez começássemos por definir o que é uma barragem. E uma barragem é um obstáculo, uma barreira, que é colocada numa linha d'água. E depois temos uma classificação de charcas, desde charcas a médias, pequenas, médias barragens e grandes barragens. Estamos a falar, fundamentalmente, de grandes barragens. E grandes barragens são, na classificação internacional, todas aquelas que têm uma altura acima do nível das fundações de mais de 15 metros, 1 milhão de metros cúbicos e capacidade de armazenamento e uma determinada área, a área inundada é menor. Temos para cima de 100 grandes barragens em Portugal. Pergunta-me se precisamos mais barragens. Acho que é óbvio. E é óbvio porquê? É óbvio porque, especialmente para quem vive aqui em Coimbra, teve em 2016, apesar da construção da barragem da Aguieira e do conjunto do Baixo Mondego, tivemos uma grande cheia. 2016. 2017 foi as grandes secas. Aliás, as alterações climáticas, eu não sei, enfim, pode ser que haja alguma outra maneira, mas sou completamente ignorante como é que se controla as grandes cheias e inundações a não ser com capacidade de armazenamento. E também não percebo muito bem como é que nós conseguimos atenuar as secas a não ser através de também capacidade de armazenamento. 2008, Barcelona estava a morrer com falta de água. Barcelona. Porquê? Porque pararam as construções de barragens, os problemas. Normalmente nós associamos, infelizmente, a construção da barragem quase sempre é um aproveitamento hidroelétrico. Ora, isto, para mim, cada vez mais é menos verdade. É menos verdade porque qualquer aproveitamento, eu devia-lhe chamar aproveitamento hidráulico, de fins múltiplos, tem vários objetivos. Pode ser a produção da energia, pode ser, por exemplo, como vamos seguramente falar mais à frente, em coisas como uma central reversível. É o quê? É uma pilha com alto rendimento e uma pilha limpa, capaz de integrar as energias intermitentes. Por exemplo, uma das grandes mais-valias de uma central hidroelétrica é de que desde a ordem dela arrancar até a ordem dela, até o instante em que ela está a introduzir energia na rede, por exemplo, aqui a Aguieira, demora qualquer coisa como 90 segundos. Se eu pensar numa central, seja carvão ou a gás, uma central a vapor, são várias horas. E se pensar numa central nuclear, são vários dias. José Manuel Quintino, para um olhar mais global, mais filosófico, quantas barragens existem em Angola e se são necessárias também mais barragens em Angola? Ora, nós em Angola, ou melhor, em primeiro lugar eu quero saudar os 2 professores, o Eugênio Sequeira e o professor José Alfeu Marques, compartilhamos agora neste debate aquilo que são as ideias à volta da necessidade ou não da construção de barragens. Angola tem uma série de barragens de vários fins. Temos barragens hidroagrícolas e temos barragens hidroelétricas, aproveitamento hidroelétrico.
Neste momento, o Instituto Nacional de Recursos Hídricos está a fazer aquilo que nós chamamos o cadastro de barragens, numa perspectiva de lançarmos aquilo que será o Plano Nacional de Segurança de Barragens. Agora, indo concretamente à pergunta se precisamos ou não de barragens, eu diria que sim, precisamos. Barragens representam um ativo para a gestão de recursos hídricos e, no mínimo, nós temos 3 objetivos quando construímos barragens. O primeiro, portanto, é a criação de uma reserva hídrica, o segundo é a atenuação de cheias e o terceiro é a recarga do lençol freático, ou se quisermos, dos aquíferos. Portanto, é nessa perspectiva que nós pensamos que sim, que barragens são necessárias e muito mais nesta fase em que nós vivemos, portanto, efeitos tangíveis das alterações climáticas. Eugénio Sequeira, também faço-lhe também a mesma pergunta, são necessárias mais barragens e complementa a sua pergunta com para que fins específicos? Bem, as barragens servem para muita coisa, até para pescar e para ser bonitas, mas também servem para degradar alguns ecossistemas. O problema está a fazer o equilíbrio, saber o que é positivo e o que é negativo na construção de uma barragem. E isso tem que ser feito e a forma de gerir a barragem também é extremamente importante. É preciso saber como, quando se aproveita a barragem, se é hidroelétrica, se é para rega, se é conjunto e como é que funciona. Portanto, o estudo tem que ser feito para que as coisas funcionem bem. Se a pessoa fizer e aquilo estiver a funcionar mal, não dá. Além disso, tem que se pensar o que é há montante. Suponha que a montante há poluição. Como é que se resolve o problema? Pense num dos problemas que eu estudei, que é, havendo entrada de esgoto ou populações e gado a montante e sais que venham no rio, a barragem vai acumulando sais. Se vier acumular sais, nós temos um problema complicado, como há no Alqueva, que é a acumulação de sais quando se faz a rega. Essa acumulação de sais é perfeitamente resolúvel com um excesso de água de rega, o que implica mais consumo de água, mais custo maior, transporte, controle da água, mas depois tem um problema, é que perde a eficiência do azoto. E perdendo a eficiência do azoto, porque é lavado, porque se a água tiver sais, tem que ser lavado o solo, e os nitratos saem antes, acontece como no Alentejo, com a Alqueva. Como sabe, 90% da água que se bebia em Beja era subterrânea. E hoje é zero. Repara o problema. Zero porquê? Porque não há água subterrânea no Alentejo. Por causa da rega. E da forma como se rega e da forma como se lava, com menos de 50 mg por litro de nitrato. Porque os nitratos, ao lavar os sais, os nitratos saem à frente. O sal é o último a sair. Né? E, portanto, estes equilíbrios têm que ser estudados. As barragens são boas ou más, conforme são bem feitas e são bem geridas, ou são mal feitas e mal geridas. Cada vez há menos investigadores e há menos gente a trabalhar nestes campos. E é preciso que estes campos, a investigação e o conhecimento sobre os dados avance muito rapidamente e se faça o acompanhamento correto das obras. As obras não são boas nem más, só são boas ou más se forem bem ou mal geridas. Se forem bem geridas, são boas. Se forem bem pensadas e bem geridas, são boas. Se forem mal geridas e mal pensadas e mal geridas, são más. Temos que gerir também cada vez melhor as obras. Claro, temos que fazer melhor as obras, temos que gerir melhor essas obras. Continuando, também a opinião pública já tem uma noção clara que as barragens não servem só para a produção de também energia elétrica, tendo várias outras funções, como também a reutilização dos caudais nos rios e controle de cheias. Algo cada vez mais também importante
para conseguir também ter menor impacto das alterações climáticas. Tendo o professor Alfeu Tomé Sá Marques vários artigos publicados sobre este assunto, nomeadamente sobre o rio Mondego, considera que deve ser uma aposta crescente e em que situações conseguem as barragens serem eficazes no controle de cheias. Deixe-me fazer isto. Tem alguma piada se tivermos algum contraditório? Claro que sim. Não é? Porque tinha, de facto, água subterrânea no Alentejo quando se consumia muito pouco. A partir do momento que consome bastante, começamos a ter problemas. Nós temos um aumento natural do consumo, porque, felizmente, sabe que eu vivi até aos meus 15 anos em Foscoa. E conheço o que é o problema de termos, praticamente na altura, como conhece o professor muito melhor do que eu, todo o Douro é um fio d'água, não há regularização nenhuma, e eu em Foscoa tinha todo o verão, 2 vezes por semana água, mas as barragens eram apenas para produzir energia para levar para Lisboa. Portanto, há um problema, de facto, da gestão. Outro problema muito importante da gestão que o professor levanta e que eu acho que cada vez é mais óbvio, olha, aconteceu o ano passado aqui no Mondego, as obras têm que ter manutenção. Nós não temos cultura nenhuma de prevenção e manutenção. Felizmente, as grandes barragens até têm um regulamento de segurança que obriga a que uma grande instituição nacional, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, faça o controle e a observação. Porque, de facto, a ruptura de uma grande barragem, e que tem, por exemplo, o colega Manuel Quintino, tem o exemplo, olha, eu estive por dentro de Cambambe, e sei o que é observar uma cheia em Cambambe com uma lâmina líquida de 8 metros de espessura. E tudo aquilo treme, mas a barragem está lá. Quando tivemos cheias aqui no Mondego, a Agueira não foi capaz de amortecer os picos. A capacidade de armazenamento, neste momento, que tem naquilo que está construído na bacia do Mondego, são 365 hectómetros cúbicos. Se fizermos, basta girabolhos, que contrariamente às sábias palavras que disse do Sr. Ministro do Ambiente, meu caro amigo João Pedro Matos Fernandes, se não fizer girabolhos, que tem uma capacidade acrescida de 340 hectómetros cúbicos brutos ou 245 hectómetros úteis, quer dizer que a Agueira tem 304, com a montante 245 deixava de ter cheias no Baixo Mondego. Claro que podemos ir para o passado. Havia quem dissesse que era bom ter cheias porque formavam os nateiros e essas coisas. Até se disse que o problema é os homens estarem lá, porque podíamos era deslocar os homens. Se calhar o nosso problema foi quando descemos das árvores, não é? O nosso problema é quando vemos qualquer intervenção que muda alguma coisa, como sendo o problema dos homens a interferirem na natureza. Agora, conhecendo melhor a realidade de Tomé Angola e continuando a conhecer essa mesma realidade, engenheiro Manuel Quintino, sabemos que Angola tem apostado bastante no aproveitamento hidroelétrico no trecho de Kwanza. Quais são os motivos dessa mesma aposta? E pergunto também se os resultados têm estado de acordo com aquilo que vocês também esperavam para a aposta que o governo de Angola tem feito. Portanto, eu começo por dizer que Angola tem um potencial hidroelétrico de 18.300 megawatts, se quisermos 18,3 gigawatts. E só, portanto, o trecho do Médio Kwanza tem cerca de 6.700 megawatts, se quisermos 6,7 gigawatts. E este valor do Médio Kwanza representa cerca de 37% daquilo que é o potencial hidroenergético de Angola. Também temos os argumentos de que, do ponto de vista da viabilidade técnica e económica, não diria ambiental, mas técnica e económica, os empreendimentos construídos no Kwanza, portanto, saem de forma mais barata do que noutras bacias. É discutível, mas este é o princípio que se tem seguido neste momento. Mas eu queria tocar um pouco
aquilo que falamos dos distúrbios ou as perturbações que estão criadas pela construção de barragens. Eu acho que nós podemos acautelar a construção de uma boa ou uma má barragem se tivermos em conta aquele exercício que nós chamamos de estudo de impacto ambiental. Neste momento, o estudo de impacto ambiental já nos permite avaliar quais são os potenciais impactos e como serem minimizados. Se tivermos em conta, portanto, um bom estudo de impacto ambiental e boas medidas de mitigação, eu acho que vale a pena, sim, pensar na construção de barragens. E já agora também um dado que o professor Alfeu tocou sobre o Kwanza, aqui para debitar o seguinte: os caudais de cheia registrados no Kwanza são de 2.000 metros cúbicos por segundo. E agora com o aproveitamento da cascata, com o primeiro escalão que é Lauca, que é Capanda, o segundo Lauca e o terceiro Cambambe, este caudal de cheia já vai sendo atenuado e o Baixo Kwanza já não sofre, portanto, tanto os efeitos das cheias como sofria antes da construção destes empreendimentos hidroelétricos. Também as barragens são construídas para resposta a necessidades do homem, como água e aquilo que é energia. O professor Eusénio tem sido crítico em relação à qualidade da água de algumas albufeiras, como na sua apresentação há pouco teve a oportunidade de poder também explanar. Como podemos melhorar esta mesma também situação, professor? Primeira coisa era estudar a fundo antes, quando se faz uma barragem. Uma barragem é boa quando é bem pensada, quando foi bem estudada e depois, com base nesses dados, é bem gerida. Uma barragem causa problemas graves quando não se fizeram os estudos como devia ser ao princípio e quando depois não se gera bem porque não se estuda, não se acompanha os acontecimentos. E o problema é que há pouca gente a trabalhar nisto. E repare, e vou levantar um problema aqui que vai chocar muita gente. É que nós, investigadores, eu fui a vida toda um investigador, como sabe, temos a tendência para fazer carreira, estudar o nosso tema. Isto é, os políticos querem saber tudo sobre tudo. Acabam por não saber nada sobre tudo. E baseiam-se na informação dos cientistas, nós, que vamos estudando cada vez mais sobre cada vez menos. E, portanto, os que decidem sobre tudo sem saber nada são baseados nos que sabem tudo sobre nada, porque estão a estudar aquele bocadinho. Isto é uma barraca. Tem que haver quem integre os conhecimentos e quem pense nos aspectos económicos, sociais e ambientais, nos aspectos da agricultura, de energia, tudo em conjunto. E que se compare as coisas e que seja possível trabalhar em equipa, que é uma coisa rara no nosso país. E que era preciso reeducar estas pessoas para que as pessoas possam fazer, os técnicos, e tomar as decisões em conjunto e fazer a gestão correta. Este é o problema central para mim, o problema central. E foi a luta que eu tive sempre toda a vida, porque vi cada um de nós, nos cientistas, eu vou dizer isto, só percebi isto quando me puseram chefe. E eu, quando fiquei a chefe, eu que era especialista de uma coisa, só sabia de metais pesados e do comportamento de metais pesados, de repente fiquei chefe de um departamento com 50 tipos e eu percebi que não sabia nada de nada. E depois, quando passei daí dos solos para os problemas económicos ou sociais, ainda percebi que ainda sabia menos. Este é o problema. Como é que nós podemos fazer esta gestão? Como é que nós conseguimos, em especial num país com pouca formação do ponto de vista de cooperação e de trabalho em conjunto, como é que nós podemos fazer as coisas bem feitas? Repare, quando nós estamos a falar das barragens, alguém falou sobre o impacto, e já se falou no impacto sobre a pesca na foz dos rios, no mar à volta das barragens. Repare, o que é que acontece aos alevins, aos peixes, às posturas dos ovos, nos estuários dos vários rios? Quem é que tem esses estudos? Já alguém fez algum estudo? Eu conheço um ou dois, mas mais nada. E o problema é grave, porque daí vem muita produção e vem a conservação de uma série de ecossistemas de grande importância. Com essas dúvidas e com essas ideias, saímos para um curto intervalo, voltamos lá a seguir para o Hora de Agir.
Estamos de regresso para a segunda parte. Neste programa falamos sobre barragens e a sua importância, e para falar sobre este tema temos Alfeu Sá Marques, o Manuel Quintino, que está connosco desde Luanda, e Eugênio Sequeira, a quem faço já também a próxima pergunta. Como também especialista em ordenamento do território e em solos, como há pouco teve a oportunidade de dizer, ninguém consegue ser também especialista em nada, mas durante muitos anos foi também especialista nesses temas. Aproveito para perguntar qual o impacto que considera que as barragens têm ao nível dos solos, especialmente nos solos agrícolas e no próprio ordenamento do também território. Tem, repare, ao fazer uma barragem para a agricultura, ao regar, muda completamente os ecossistemas que estão ajusando a barragem quando a barragem faz o regadio. E isso causa problemas nas águas subterrâneas a jusante. E isso tem que ser muito bem estudado. Além disso, tem que saber o que se passa a montante para saber o efeito que tem a água, se é de qualidade ou não. Se você regar com uma água do Alto da Serra da Estrela sem povoações a montante, não tem problemas, porque a água é pura. Se você faz uma alqueva que tem 20 ou 30 milhões de habitantes e montes de terra agrícola montante, vai ter uma água da barragem que não é grande coisa. Tudo isso é diferente e a forma de gestão é diferente. E mais, é que é diferente, mas como as culturas dependem do tipo de culturas que for. Quando você faz um sistema de rega, como por exemplo são os lameiros do norte, o que está a fazer é recarregar os aquíferos e manter o caudal dos rios mais estável. Quando você rega ao pé de uma cidade, está a degradar as águas subterrâneas e não pode depois utilizar as águas. Este estudo integrado é que é mais difícil, porque cada um de nós, eu falo com bem especialistas, antes de me pôr em problemas concretos de desenvolvimento económico e social das zonas, como bem especialista, cada um de nós pensa na sua especialidade. Quando um gajo sabe tudo sobre nada, como é um especialista, eu sabia tudo sobre boro, sobre cobalto e tal, pois faz muita confusão os que não sabem isso e começam a falar sobre os problemas globais. Mas para mim fazia muita confusão. Depois percebi que aquilo era absolutamente indispensável, porque é preciso ser integrado. E o grande problema é que cada um de nós, na sua especialidade, não gosta de ouvir os outros. Eu, quando estou na minha especialidade, como penso que sei tudo sobre a minha especialidade, depois custa-me o parceiro. E habituámos-nos pouco nos cursos e nos trabalhos a trabalhar em conjunto. E as soluções são globais e as soluções parciais dão asneira. E, portanto, era necessário haver formação de conjunto e haver capacidade de integração dos conhecimentos. Se não houver isso, e então em empreendimentos hidroagrícolas, começa logo por são hidroagrícola, água, agrícola e eletricidade e energia, de maneira que este é o problema para mim central das barragens. É a pessoa sentar-se, fazer um planeamento como deve ser e depois fazer uma gestão. Cada um de nós, depois o homem que está a trabalhar com a cultura agrícola, quer a água e quer aquela água de qualidade. O que está a seguir, que utiliza a água depois de ser usado da irrigação, ele está sempre contra o gajo que rega e que aduba. Estão a ver, estes problemas e esta integração é que é muito difícil. Somos sempre mais ricos quando conseguimos fazer também um trabalho em equipa. Também, professor Alfeu, como disse na minha introdução, as barragens são apontadas como um fator de maior erosão costeira devido à menor afluência de areias, dos sedimentos, também às praias. Pergunto-lhe se também se tem a mesma opinião e como é que considera que podemos dar a volta a este problema. Eu vou tentar responder-lhe, obviamente. Não sou especialista de nada, eu cada vez mais sou menos especialista. Sou mais clínico geral, que é uma das coisas que foi desvalorizada neste país. Exato. O senhor é o que nós mais precisamos, é médicos de uma clínica geral. Mas, repare, estamos todos agora a voltar um bocadinho. Bem, ainda há uns intensivistas, mas depois queremos clínicos gerais.
Portanto, eu acho que, de facto, temos que ter uma visão holística. Há bocado o professor Eugénio Sequeira falava, de facto, dos problemas da pesca e dos problemas da circulação de peixes, etc. Nós tivemos aqui um bom e mau exemplo em Coimbra. Tivemos um péssimo exemplo de uma passagem de peixes que não funcionou e temos agora um excelente exemplo de uma passagem de peixes que está a funcionar, de tal maneira que já temos novamente lampreia e sável em Penacova. Claro. E, portanto, é preciso, de facto, nós aprendemos, atenção, quem não faz nada nunca erra. Isso é garantido. Agora, quando se fazem algumas coisas, provavelmente vamos errar. Em relação à qualidade da água também, deixe-me dizer-lhe, eu participei num projeto com o professor Traça de Almeida, que era um projeto Hidrovalor. Tínhamos uma equipe de agrónomos, tínhamos uma equipe de biólogos, tínhamos os hidráulicos, tínhamos os eletrotécnicos, tínhamos os sociólogos e até os especialistas em fogo, repare, que mostramos com o colega Xavier Viegas, mostramos que a existência de espelhos de água são excelentes para poder fazer o abastecimento dos hidroaviões, dos meios rápidos para combate a incêndios. E mostramos como a existência desses pontos, e era precisamente onde eles faltaram que ardeu, isto foi em 1997, 98, que mostramos que de facto havia esses aspectos a abordar. Mas atenção, as barragens têm os aspectos turísticos, têm os aspectos exatamente também, se prejudica a pesca num determinado sentido, também pode ser valorizada por outro, não é? Portanto, eu concordo totalmente, quer dizer, não há hoje ninguém que saiba tudo. Nós conhecemos um conhecido filósofo que só dizia, eu só sei que nada sei. Exato. Mas vamos tentando saber um bocadinho, e é preciso fazer a integração, de facto, desses conhecimentos. É verdade que há acumulação de sedimentos, é verdade que há problemas de salinização, mas é verdade que também temos soluções para resolver esses problemas. E cada vez com mais conhecimento, como dizia o professor Eugénio Sequeira, vamos fazê-lo. Engenheiro também Manuel Quintino, não basta construir também barragens, mas também é necessário garantir a segurança destas estruturas. E aquilo que era a pergunta que eu lhe fazia é o que é que se faz em Angola, lá na perspectiva de uma segurança cada vez maior das barragens que têm sido também construídas? Neste momento, a principal concessionária de produção de energia elétrica, que é a empresa Prodel EP, portanto, empresa pública, tem um plano, portanto, empresarial de segurança de barragens, mas nós, Instituto, na qualidade de órgãos gestores, digamos assim, da gestão de recursos hídricos, estamos a prever agora, no quadro de um projeto que está tendo o apoio financeiro do Banco Mundial, da Agência para o Desenvolvimento e do próprio Governo de Angola, de um instrumento que nós chamaremos o Plano Nacional de Segurança de Barragens e Ordenamento de Albufeiras. Portanto, é nessa perspectiva que nós queremos garantir a longevidade das nossas infraestruturas, quer sejam elas hidroelétricas ou hidroagrícolas. Também Alfeu Sá Marques, a energia hidroelétrica é considerada como uma energia renovável? É uma frase minha que às vezes pode não ser totalmente também consensual, mas aquilo que eu quero fazer é uma pergunta com maior alcance. Queria perguntar de que modo é que as barragens podem ser importantes e benéficas para uma maior penetração das energias renováveis, eólica e solar no sistema também eletroprodutor português. Fizemos, e bem, investimentos muito elevados nos aerogeradores, em energia eólica. Neste momento, o problema, como sabem, é um problema de preços e, enfim, não quero entrar na política, mas foi uma boa opção. Como vai ser uma boa opção, também uma solução de maior aproveitamento das energia solar. Aliás, há soluções integradoras das albufeiras com células flutuantes de células fotovoltaicas para produzir
Aliás, a Alqueva tem algumas das 3 energias. Ora bem, sensivelmente metade da energia que consumimos é de origem eólica. O problema é que ela é durante a noite. A forma de armazenar essa energia é através de centrais reversíveis. Todas as barragens, ditas barragens, lá está o malfadado nome, que eu sou contra esse nome, é aproveitamentos hidráulicos de fins múltiplos. Hoje não há barragens no sentido, é um nome pejorativo quase para a construção hidráulica. São aproveitamentos hidráulicos de fins múltiplos. Há pouco o professor Eugênio Sequeira dizia, depende da utilização. Castelo de Bode tem hoje muito mais valia, seguramente, do ponto de vista de abastecimento de água a Lisboa, de qualidade, do que tem da produção de energia elétrica. Hoje a energia não pode ser, até também Angola, olha, como outros países, até os árabes perceberam que não podem estar dependentes de uma única fonte de energia, têm que ter um mix de energia. E as barragens, as centrais reversíveis, são a forma mais limpa, mais eficiente de armazenar energia. Temos hoje rendimentos de 70 e tal % em termos de armazenamento de energia. Fazendo nova viagem também até Angola, a região sul também do seu país tem sido assolada por episódios cíclicos de seca severa. Qual o impacto que o investimento na construção de barragens tem tido no aumento da água disponível e no combate ao stress hídrico desses mesmos territórios? Portanto, face a esta calamidade natural, mais concretamente a seca cíclica que se registra no sul de Angola, o que o governo de Angola tem feito é embarcar naquilo que é a busca de soluções estruturantes para o combate à seca. E nessa perspectiva estamos a falar de construções de barragens em fundamentalmente a 3 províncias, portanto, a Huila, o Cunene e o Namibe. Mas neste momento a grande ação está focada para a província do Cunene, onde se prevê, portanto, a construção de 2 barragens, mais concretamente na bacia do Covelai, que é uma bacia contígua à bacia do Cunene. Estamos a falar da barragem do Calucuve, com um encaixe, ou se quisermos, com um reservatório com capacidade de 100 milhões de metros cúbicos de água, e uma outra barragem, que é a barragem de Undue, com uma capacidade de reserva de 150 milhões de metros cúbicos de água. Portanto, e nessa perspectiva, o que nós queremos é criar a reserva hídrica para o abastecimento de água às populações, a dessedentação do gado e ainda a recarga do lençol freático, numa perspectiva de que quando não houver água na superfície, pelo menos podemos fazer a exploração do lençol freático. Portanto, é uma medida que cria grandes expectativas, mas também que cria, digamos assim, um grande alívio para as populações, tão logo nós executemos estas obras. Em paralelo com a construção de barragens, nós também estamos a fazer aquilo que nós consideramos da transferência de caudais, ou se quisermos o water transfer, que é tirar, portanto, a água das bacias com a abundância hídrica para aquelas bacias que têm a escassez hídricas, numa perspectiva de equilibrarmos, portanto, o abastecimento de água para as populações e para outras necessidades sociais. Também, Eugênio Sequeira, sabemos daquilo que é a discussão que o aproveitamento das bacias luso-espanholas tem há várias décadas. Sabemos também que a Convenção de Albufeira conseguiu depois melhorar, mas não resolveu totalmente aquilo que são os vários problemas que temos com a Espanha para termos também mais água. O que é que considera que temos de fazer de diferente para podermos ter mais água também em Portugal? Olha, eu vou voltar atrás porque e a resposta a essa questão está noutra questão também. Todos nós fazemos a ação profissional na nossa especialidade. Cada um de nós é especialista de uma coisa. Ora, o que está a dizer é que os problemas não são de uma especialidade. Os problemas são globais, são interdisciplinares e são da integração. E essa é a grande dificuldade que nós temos, porque era preciso integrar. E o problema está em juntar as especialidades para resolver problemas. Isso não faz carreira. Já reparou? Porque as nossas carreiras, nossas de investigadores, são medidas pelo número de artigos publicados
nem sequer em português, em inglês, na nossa especialidade. E pelo número de citações que temos. Ora, as citações são feitas na minha especialidade. As minhas citações são todas na minha especialidade. Portanto, a nossa carreira, a tendência é para ficarmos cada vez a saber mais sobre cada vez menos. E a integração, a nossa sociedade, não está a valorizar esse trabalho. E esse trabalho é vital para as barragens, para juntar a energia com a agricultura, com a paisagem, com o turismo. Temos que repensar estes problemas e começar a trabalhar em conjunto para tentar integrar as coisas para resolver os problemas e não para fazer carreira. Este é um dos problemas fundamentais do nosso país. E este programa tem piada exatamente porque dá essa ideia. É que as barragens é um tema em que precisa integrar tudo. Não falámos aqui do ponto de vista económico, não falámos do ponto de vista turístico, não falámos do ponto de vista da biodiversidade e das espécies, falámos pouquinho da pesca e dos estuários, mas ficou muita coisa que as barragens implicam que nós ficamos de fora. Para poder concluir também em beleza, gostaria de dar 1 minuto para cada convidado para se focar no ponto mais importante que consideram sobre o tema que nos reuniu aqui hoje, se calhar pegarem alguns dos temas que há pouco que tinha sido referido, que ainda não houve a oportunidade de poder falar deles, e lançava como repto com uma pergunta: o que é que devemos fazer de diferente? Integrar. Sermos capazes e começarmos a fazer trabalho de investigação próprio dos vários institutos para trabalhar em conjunto. Eu fui do Departamento de Agricultura e de Solos, dentro da agricultura, mas isto não funciona por departamentos específicos. Era preciso haver trabalho de equipa. E esse é o grande problema, nós não estamos habituados, não faz carreira. E isso é um dos motivos porque não fazemos trabalho de equipa. E o trabalho de equipa é vital. E portanto, temos que valorizar isso, porque senão não temos gente a trabalhar em equipa. Muito bem. Também, professor Alfeu, o seu também minuto verde, agradecendo muito também a sua presença e as várias ideias que nos deixou aqui hoje. Concordo a 200% com a abordagem que o professor Eugénio Sequeira diz, porque em termos científicos às vezes nós temos isto. Se fizer um excelente trabalho sozinho, conta-lhe uma vez, mas se fizer com o parceiro do lado, conta-se já só metade. E se for da mesma universidade, com 3, conta 1/3. E, portanto, como é que querem que trabalhem a equipe desta maneira? Portanto, é esta visão completamente errada. Cada vez mais eu tenho a ideia, nós temos que valorizar muito, não é as carreiras só de investigação. Eu sou um investigador, eu gosto de fazer ciência, mas gosto de fazer. Há um físico francês, Poincaré, que diz: "Je sais seulement ce que je sais faire", só sei aquilo que sei fazer. E temos todos que meter um bocadinho, por exemplo, as carreiras que antigos diretores-gerais, que o senhor professor Eugénio Sequeira conhecia, faziam a tal integração. Quando teve que fazer a integração. Mas agora não é preciso. Posso ser logo diretor-geral. Tenho é que ter o cartão. Não é? Cada vez mais nós temos que ter, de facto, benchmarks. Aliás, o engenheiro Hugo sabe muito bem, como um homem das empresas, que hoje, apesar de todas estas super especializações, também se consegue fazer uma coisa que é o benchmark, que é a comparação da eficiência. É algo importante, e o engenheiro também Pedro Serra, muitas vezes também como ex-presidente do Grupo Águas de Portugal, ensinou-nos várias vezes também a fazer isso. Engenheiro também Manuel Quintino, e 1 minuto que sirva de despedida e de conclusão. Fazer de frente no sentido de que antes de pensamos em construir barragens, temos de fazer os estudos de viabilidade técnica, económica e ambiental, e aqui capitalizar os estudos de impacto ambiental, porque é a partir dali onde nós iremos desenhar as medidas mitigatórias ou de mitigação dos prejuízos que as barragens poderão criar para o ambiente circundante e não só. Portanto, repito mais uma vez, barragens sim são necessárias, mas com toda a precaução
que a engenharia já nos levou, portanto, a fazer coisas com bom senso, com sentido e com sentido de responsabilidade, fundamentalmente. Todos ficámos hoje a compreender os pontos positivos e os pontos menos bons que as barragens têm e a forma de podermos depois melhorar o aproveitamento de água e o próprio aproveitamento hidroelétrico dessas mesmas também barragens. Também retirámos ideias que nos desafiam a inovar e a fazer diferente também nessa área, que vimos que é uma área muito extensa e, como tal, não conseguimos em 45 minutos falar de tudo aquilo que os nossos convidados gostavam de poder falar. Voltamos com o programa na próxima semana, também à mesma hora, com mais convidados da área, com opiniões diferentes e outros temas. Nestes tempos da pandemia, deixo votos, sobretudo, de saúde também para todos. Muito obrigado.